Sorria, você está na Bahia e eu estou de volta para a gravação de mais um vídeo para a saga da segunda fase de concursos para cartório. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas no estado da Bahia. Vamos lá, querido? Hoje é o 23º vídeo de 180 que serão gravados para esta saga. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores a este, corre para assistir, porque eles estão quentíssimos e vai ajudar você na preparação do concurso mais concorrido do país. Querido, olha só a questão que eu preparei para o seu estudo de segunda fase. Preste bastante atenção, porque a questão é quentíssima. A questão falaria sobre poder constituinte. Olha só, eu formulei aqui, deixei anotadinho para você. A questão seria a seguinte: quais as características do poder constituinte originário? Essa seria a letra A da sua dissertação. O cara certamente faria lá um texto meramente motivador e aí ele faria duas perguntas. Primeiro, quais as características do poder constituinte originário? Beleza? Estamos aí imaginando que isso poderia ser um tema de dissertação. Quais as características do poder constituinte originário? Você sabe quais são? Tudo bem. E a segunda pergunta, letra B, que ele colocaria para você também dentro da dissertação seria: existe limite para o poder constituinte originário? Disserte sobre o tema, abordando necessariamente as correntes jus naturalista e jus positivista. Olha só, galera, daria naturalmente para eu fazer uma aula aqui de 1 hora sobre esse tema, mas dentro da objetividade da nossa saga, eu vou resumir esse assunto para você. Primeira coisa, o cara pediu para você apontar as características do poder constituinte originário. Sem qualquer delonga, eu vou direto para as 5 características do poder constituinte originário. Sempre que ele lhe perguntar isso, lembre-se do seu pai. Como assim do pai, Paulo? Lembre-se do pai. Essas são as 5 características do poder constituinte originário. Só que é pai com 3 Is. É pai com 3 Is. O P, permanente. O A, autônomo. O primeiro I, inicial. Segundo I, ilimitado. E terceiro I, incondicionado. Querido, as 5 características do poder constituinte originário, segundo a melhor doutrina, são essas, ok? O poder constituinte originário, primeiro, ele é inicial porque ele é o documento que inaugura o novo Estado. Por isso ele é inicial. Perfeito? Falando de forma bem sucinta. Ele é ilimitado porque as normas jurídicas do ordenamento anterior não servem como limites para a manifestação do poder constituinte originário. Perfeito? Ele é incondicionado porque o poder constituinte originário não se submete a qualquer regra, a qualquer procedimento ou a qualquer condição para a sua manifestação. Perfeito? Ele é autônomo porque o poder constituinte originário tem o poder de definir o conteúdo e a estrutura que será colocada dentro da nova Constituição. E ele é permanente porque o poder constituinte originário não se esgota no momento do seu exercício, pelo contrário, ele permanece em estado de latência até o momento de se manifestar num futuro próximo ou mais longo. Ok? Com essas afirmações e com o espaço que você teria para colocar, certamente você já gabaritaria essa primeira parte da dissertação, apontar as 5 características do poder constituinte originário. Bom, na segunda parte o examinador perguntou para você assim, banca PM, banca Paulo Machado, o examinador perguntou assim: existe limite para o poder constituinte originário? Disserte sobre o tema, apontando os posicionamentos da corrente jus naturalista e jus positivista. Vamos lá. Querido, veja, ele perguntou: existe limite para o poder constituinte originário? A resposta depende da corrente a ser adotada. Se nós estivermos falando da corrente jus naturalista,
Sim, existe limite para o poder constituinte originário. Apesar de nós termos acabado de dizer para o examinador que o poder constituinte originário ele é ilimitado, a corrente justnaturalista, da qual era adepto o criador da teoria do poder constituinte, o abade Emmanuel Sieyès, Sieyès era adepto da ideia de que o poder constituinte originário tinha como limite o direito natural. Então, para a corrente justnaturalista, sim, existe limite para o poder constituinte originário e esse limite seria o direito natural. Ok? Se ligou? Tudo bem. Agora, para a corrente justpositivista, que é a que prevalece aqui no Brasil, o poder constituinte originário não conhece limites. O poder constituinte originário não conhece limites, porque ele seria um poder de fato, ok? Ele seria um poder de fato e não um poder de direito, e por essa razão ele não conheceria limites. Ele seria uma energia que se funda em si mesmo e que teria o poder de fazer o que quiser, ok? Então, para a corrente justnaturalista, o direito natural seria um limite. Para os justpositivistas, o poder constituinte originário, ele não teria limites. Tudo bem. Só que aí você poderia acrescentar para o seu examinador o seguinte: apesar da corrente justpositivista de forma ligeira afirmar não haver limites para o poder constituinte originário, mesmo essa corrente, mesmo essa corrente, ao fim, acaba admitindo certos limites, sem dúvida alguma. Mesmo a corrente justpositivista acaba admitindo alguns limites para o poder constituinte originário. Que limites são esses, Paulo? Se liga, porque essa é uma questão feroz, hein? Já pensou se o cara pergunta assim, quais são os possíveis limites que a corrente justpositivista admite para o poder constituinte originário? Olha só, queridão, primeiro, limites geográficos e territoriais. Ora, em 1987/8, quando nós tivemos a manifestação do poder constituinte originário, olha só que interessante, o poder constituinte originário, ele tinha muito poder, só que poderia a Assembleia Nacional Constituinte fazer uma constituição para estabelecer regras para o Estado argentino, para o Estado chileno, para o Estado americano, para o Estado paraguaio? Lógico que não. Então, mesmo os justpositivistas precisam reconhecer pelo menos esse limite, o limite geográfico ou territorial, ok? A menos que nós estivéssemos falando aqui do poder constituinte originário supranacional, que é tema para o próximo vídeo, ok? Tudo bem. Agora, tem outro limite ainda que a própria corrente justpositivista admite. Sabe qual outro? Limite social e político que lhe dá causa. Poder constituinte originário estaria limitado pelas forças políticas e sociais que lhe dão causa ou que lhe derem causa. Quem diz isso é o próprio Gilmar Ferreira Mendes, ministro do STF, autor de uma belíssima obra de direito constitucional. Para Gilmar Mendes, é lógico que as forças políticas e sociais que deram causa ao poder constituinte originário são um fator limitador para o exercício. Porque, veja só, imagine que nós tivéssemos um movimento, vamos pegar o próprio exemplo do Brasil. O Brasil vivia sob ditadura, e aí a força da democracia acabou derrubando o Estado ditatorial. Agora você imagina se os caras fazem uma Constituição estabelecendo novamente uma ditadura. Para Gilmar Mendes, nesse caso, o poder constituinte originário não seria um legítimo representante do povo, senão um rebelde criminoso. Palavras do Gilmar Mendes. Então, se os exercentes do poder constituinte originário não seguirem as forças políticas e sociais que lhe deram causa, não teremos aí nada mais, nada menos do que a atuação de um rebelde criminoso. E aí eu faria a pergunta para Gilmar Mendes, mas aí nesse caso, seria o próprio poder constituinte originário ou os exercentes que seriam rebelde criminoso? Fica aqui a minha argumentação para o Gilmar Ferreira Mendes. Tudo bem, querido, e há quem fale ainda,
a corrente justo-positivista ainda admitiria um terceiro limite. O primeiro, lembrando, limite geográfico e territorial. O segundo, forças políticas e sociais que lhe deram causa. O terceiro, o famoso efeito cliquet, que ficou muito conhecido dentro dos direitos sociais, efeito cliquet ou efeito catraca, que é um princípio que impede o retrocesso de conquistas já alcançadas. Então, por essa ideia, admitida até por positivistas, por essa ideia, o poder constituinte originário não poderia fazer desaparecer, por exemplo, os remédios constitucionais, que são garantias já conquistadas pelo povo brasileiro. Se ligou no movimento? Essa do efeito cliquet ou efeito catraca, sei não. Mas enfim, é o que alguns positivistas também admitem como limitação para o poder constituinte originário. Então, 3. Limitações geográficas e territoriais, limitações que advêm de forças políticas e sociais que lhe deram causa, e o efeito cliquet ou efeito catraca. Perfeito? Para fechar o vídeo, se você tivesse assim, muita coisa para escrever, acredito que não daria tanto espaço, mas vamos imaginar que você tivesse lá 90 linhas, como aconteceu na minha prova subjetiva, onde eu passei para o concurso, onde hoje eu sou registrador de imóveis, tinha 90 linhas e 120 papéis. Aí daria espaço. Olha só, imagine, você ainda poderia colocar o seguinte. A título de curiosidade, lembremos da obra de Jorge Miranda. Jorge Miranda, pessoal, aponta 3 limites para o poder constituinte originário. Quais são esses limites, Paulo? Os limites, veja, os limites transcendentes, limites imanentes e os limites heterônomos. Para não complicar muito sua cabeça, limites transcendentes, imanentes e heterônomos. Os limites transcendentes estariam ligados ao direito natural e os valores ético-jurídicos ou ético-espirituais que criam uma consciência jurídico-coletiva para aquilo que será colocado na Constituição. Então, os limites transcendentes são os limites ligados ao direito natural e os valores ético-espirituais que serviriam como limite para o poder constituinte originário. Limites imanentes são aqueles ligados à soberania e à forma de Estado, ok? A soberania e a forma de Estado seriam limites para o poder constituinte originário. Por exemplo, se temos um Estado federado e surge o poder constituinte originário, não poderíamos se tornar um Estado unitário. E por fim, Jorge Miranda apresenta os limites heterônomos. Limites, heterônomos. Como assim, Paulo? Regras de direito internacional serviriam como limites para o poder constituinte originário. Nesse mundo globalizado, Jorge Miranda tem muita razão, né? Por exemplo, nós temos aí tratados de direito internacional que impedem a aplicação da pena de morte em casos banais, que serviriam como limite para a atuação do poder constituinte originário. Então, na criação de uma nova Constituição, ele não poderia estabelecer pena de morte para situações banais. Se ligou no movimento, querido? Então, organizando sua ideia, as 5 características do poder constituinte originário é o pai. Ele é permanente, ele é autônomo, inicial, ilimitado e incondicionado. Perfeito? Veja, existe limite para o poder constituinte originário? Existe ou não? Querido, dá para dizer que sim, né? Que existe sim limite para o poder constituinte originário, embora se apresente essa ideia de que ele seja ilimitado. Para a corrente justnaturalista, o limite é o direito natural. Para a corrente justpositivista, não existe limite a princípio, mas ao fim ela acaba admitindo limites geográfico-territoriais, limites que advém das forças políticas e sociais que lhe dão causa e o efeito cliquet ou catraca. E por fim eu falei que o Jorge Miranda apresenta 3 limites para o poder constituinte originário: os limites transcendentes, imanentes e heterônomos. Se ligou no movimento, queridão? Se ligou no movimento? Então é isso que eu queria deixar registrado para você no vídeo de hoje. E a nossa dica motivacional, que agora se tornou tradicional no final dos vídeos, a dica de hoje é a seguinte, querido, para você passar em concurso público ou para alcançar qualquer coisa na sua vida, você precisa ter foco. Agora,
Dizer que você precisa ter foco é dizer muito pouco. Dizer que você precisa ter foco é melhor se você analisar dentro do prisma que é apresentado pelo grande autor do livro Poder da Ação, Paulo Vieira. Para Paulo Vieira, o nosso foco que resolve qualquer coisa na vida é o foco VCC, que é o foco visionário, foco consistente e o foco comportamental. Olha, eu conheço muita gente que tem foco visionário, ela consegue ver além do alcance, ela consegue focar o que ela vai conseguir daqui 3 anos. Poxa, olha, eu vou ser registrador de imóveis no estado da Bahia, eu vou ser tabelião de notas no estado do Rio de Janeiro, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Esse é o foco visionário. Só que muitas pessoas que têm foco visionário não têm um foco comportamental. Ela se vê como registradora de imóveis, só que ela não tem comportamento de quem passa no concurso de cartório. Porque se você prestar atenção, você vai perceber que ao analisar a vida de pessoas que passaram, você pode modelar essas pessoas para fazer a mesma coisa e passar. Então cuidado, porque muitas vezes você está tendo a visão de passar no concurso, mas você não tem o comportamento de quem passa. Muitas vezes você está tendo a visão de um casamento maravilhoso, mas você não está se comportando para ter esse casamento maravilhoso. Muitas vezes você está tendo a visão de uma vida milionária, mas não está se comportando como um verdadeiro milionário. Isso não vale só para concurso não. E por fim, o foco também tem que ser consistente. Tem gente que tem foco visionário, ela consegue ver. Tem gente que tem foco comportamental, ela se comporta como um campeão, como alguém que vai passar, mas não tem foco consistente. Ela não consegue perseverar até acontecer. E querido, quem não persevera não alcança o que se propôs a alcançar. Uma das maiores características dos vencedores é a perseverança. Queridão, não importa como o jogo começa, o que importa é como ele termina. Vá até o final. Não importa se o seu início foi trágico, não importa quantas reprovações você já teve. O que importa é se no final o seu nome vai aparecer no diário oficial. O que importa é se no final o seu casamento vai terminar bem. O que importa é se no final você vai conseguir pagar as contas e vai ter um futuro irresistível. Então, eu fico por aqui desejando um beijo no seu coração, um grande abraço e falando o seguinte, gostou desse vídeo? Aperta aqui o botão do curtir e comenta aqui embaixo, deixa uma mensagem aqui sobre o Foco VCC ou sobre o vídeo de hoje. É nóis, tamo junto, vamos!